O delegado doutor Hernani Francisco, titular da Delegacia de Riacho das Almas, veio até a chefia da Dinterum, da Polícia Civil, aqui em Caruaru, na tarde desta quarta-feira, para entregar o relatório alusivo à investigação sobre o acidente que aconteceu no Sítio Salgado, na área rural de Riacho das Almas, caso que aconteceu no dia 11 de março deste ano. Ônibus que voltava do distrito do Vitorino, carregado com estudantes, todos garotos, acabou sofrendo um acidente, e neste acidente 4 crianças acabaram perdendo a vida. São elas: Tainá de Moura Silva, de 12 anos de idade, Karine Oliveira Moura, de 13 anos, e Vitória Maísa de Moura, de 11 anos, que morreram no local. Já uma quarta vítima, o Everton Silva Santos, de 12 anos, morreu 2 dias depois no Hospital Regional do Agreste, aqui em Caruaru. Doutor, a conclusão da investigação, ou seja, o caso sai da esfera policial e passa a tramitar na esfera judicial. O senhor teve aí um prazo de menos de 3 meses para concluir essa investigação. Paira alguma dúvida ainda, doutor? Ou tudo está devidamente claro na sua conclusão dessa investigação? Bom, do ponto de vista policial, chegamos à conclusão final, iremos mandar remeter agora para a promotoria, que ele irá oferecer denúncia ou não, depende da conclusão que ele tiver. E tivemos um pouco de trabalho, isso era para ser feito em 30 dias. Mas houve aquela interferência do ônibus, que atearam fogo lá próximo da delegacia, que não é esse inquérito trata só do acidente. Com relação ao acidente, sim, nós chegamos à conclusão, indiciamos 2 pessoas, o senhor que estava dirigindo e o filho dele que entregou o ônibus, que para a comprovação nossa, o ônibus era do filho e ele entregou ao pai que não estava habilitado ou estava habilitado com habilitação vencida. Que aí é o mesmo valor de uma pessoa inabilitada, doutor? É verdade. Doutor, a propósito, eles serão responsabilizados pela morte das crianças? Veja, o Código Penal responsabiliza a pessoa que estiver na direção do carro e provocar um acidente. É uma pena menor, mas ele sim vai ser responsabilizado. Claro que isso vai ter um trâmite ainda, a Justiça vai ouvir testemunhas, como nós ouvimos. Se precisar, a Justiça e o promotor público pode baixar o inquérito para a gente fazer novas diligências, tá? Mas eu achei que houve um monte de falhas, o ônibus estava com uma superlotação, o motorista não tinha habilitação, estava vencida, o ônibus não tinha vistoria, não estava com a documentação exigida para a pessoa que precisa dirigir ônibus ou carro transportando estudantes. Enfim, há uma série de falhas na questão administrativa, que não cabe a gente, mas eu citei no meu relatório e, com certeza, a promotoria vai aproveitar ou ele pode fazer, é claro que ele é o titular da ação, a promotoria, e o promotor, com certeza, vai pedir ao juiz ou o prosseguimento ou devolver a delegacia para novas diligências. Essa ação agora tramitando na Justiça pode resultar na prisão de seu Bio e do filho dele, que é justamente o proprietário do ônibus? Pode sim, é previsto, a lei penal prevê uma pena, uma prisão. O senhor falou de superlotação. Dentre as irregularidades apontadas na investigação, havia, afinal, quantos estudantes naquele ônibus, doutor, que resultou aí, que o ônibus acabou se envolvendo neste acidente que resultou na morte das 4 crianças? Veja, o motorista disse que o ônibus tinha capacidade para 28 pessoas. E a Secretaria de Educação nos informou que viajavam diariamente naquele ônibus 33. Portanto, havia... Só aí a gente já sabia que tinha uma superlotação. Na verdade, a gente não sabe quantos iam naquela hora, porque faltaram alguns estudantes, e a gente até por isso demorou um pouco a conclusão. Alguns estudantes não compareceram, uns não têm interesse, mas a gente está concluindo e aí vai ouvir e mandar esse pessoal em aditamento. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, só na resposta da Secretaria de Educação do município, a gente já vê que havia 33 estudantes para ser transportados no ônibus, que só tinha capacidade para 28 pessoas. Doutor, o ônibus foi
recolhido ao pátio da delegacia, onde foi incendiado 11 dias depois. Logicamente, o recolhimento do ônibus no intuito de que perícias fossem realizadas, perícias do DETRAN, do próprio IC, o Instituto de Criminalística, justamente para verificar a situação do ônibus. Mas todas as perícias foram realizadas ou alguma deixou de ser realizada justamente por conta do incêndio provocado no ônibus, ou seja, o ônibus foi incendiado no pátio da delegacia. O ônibus foi incendiado no pátio da delegacia, mas o IC já tinha feito a perícia, né? Portanto, a princípio, não houve prejuízo. E, a propósito, caso agora sendo remetido à Justiça, mas no seu relatório o senhor também aponta omissão por parte da Prefeitura do município e da Secretaria de Educação do município, doutor, já que o ônibus estava a serviço da Prefeitura e, consecutivamente, a serviço da Secretaria? Houve falhas administrativas, né? Não é a questão penal, porque na penal quem responde é a pessoa que estava dirigindo e que deu causa, o filho dele que deu o ônibus ao pai que estava sem habilitação momentânea, por exemplo, que estava com a habilitação vencida, né? Mas a gente encontrou falhas assim do tipo, o contrato previa que tinha que ter uma pessoa para fiscalizar esse ônibus. Ou seja, um monitor, né? Exatamente, um gestor que fiscalizava. Ou seja, né? A própria Secretaria de Educação de Riacho das Almas deveria ter alguém para monitorar se esses ônibus estavam atendendo a Prefeitura de forma ordeira e, logicamente, com toda a documentação em dia, motorista habilitado e tudo mais. Não só a Secretaria de Educação, mas também a empresa, né, que venceu, né, o contrato da Prefeitura e tinha uma pessoa que orientava, inclusive ela foi ouvida e disse que detectou algumas falhas e que deu 45 dias para que essa falha fosse corrigida, tá? E quando ela tem a falha que ela não podia fazer isso, né? Por exemplo, sem habilitação ela não podia dar 45 dias para a pessoa dirigir. Só quem pode fazer isso é a lei, e a lei proibia. A carteira de motorista, por exemplo, estava vencida há mais de ano, né? E por conta da pandemia, era para ser feita até dezembro. Portanto, já em março do outro ano aconteceu o acidente. Quer dizer, passaram 4 meses, mesmo por conta da pandemia, que já deu um ano a mais, passaram um ano e mais 3 meses. Portanto, havia essa falha. Com relação à questão da Prefeitura, tem uma pessoa, tem uma portaria indicando uma pessoa para fiscalizar. Só que a pessoa, quando foi ouvida, disse que não sabia que era para fiscalizar os ônibus particulares. E ele estava fiscalizando apenas os ônibus da Prefeitura. Então, há realmente uma falha aí nessa comunicação, a Prefeitura dizendo que tinha e realmente mostrou a portaria, nomeando o servidor, mas o servidor disse que não sabia que era para fazer a fiscalização. O fato é que o ônibus não estava fiscalizado, né, e havia muitas falhas, tá, que concorreram para esta falha, como disse a perícia, né, que não é uma falha humana, né, mas houve concorrência para que isso acontecesse. E o senhor falou de uma empresa que venceu o processo licitatório e aí garantiu o contrato com a Prefeitura do município. E quantos outros ônibus essa empresa também detém? Bom, a gente fez a investigação com relação a esse acidente. Nós não levantamos quantos ônibus, quantos carros tem ainda lá, com certeza são vários, né? E assim, eu sempre aproveito um fato para que esse fato sirva de lição para os outros. E acredito que, a partir de agora, não só Riacho das Almas, mas outros municípios, né, caem na real, como a gente diz normalmente, e comecem a fiscalizar de fato, porque a gente pode até ter pena do motorista, que é um senhor já de 82 anos, o ônibus já estava com 20 e tantos anos de rodagem, enfim, além de tudo, existem essas coisas, né? O senhor, que a gente aqui, a polícia não está para prejudicar ninguém, mas e os pais e as mães dessas crianças que morreram, né? Então precisa a gente também ser isento, tá? E aplicar o que a lei determina. Doutor, o senhor falou de mortos, né? A gente tem aí o registro da Tainá, a Karine, Vitória e o Everton, que foram justamente as vítimas fatais. Alguns se feriram, ficaram alguns dias hospitalizados. É do seu conhecimento quantos se feriram e se algum deles ficou com graves sequelas? Sim, a gente ouviu algumas pessoas, não ouvimos todo mundo ainda, mas entre as pessoas que foram ouvidas, mais 4 foram feridas. Uma, inclusive, foi socorrida para Recife, o caso foi mais grave, né?
E agora nós vamos incitar diligência para trazer esses estudantes para a gente ouvi-los mesmo, porque antes eles, apesar de serem intimados várias vezes, eu mesmo fui na casa deles, a gente fomos no colégio onde eles estavam estudando, e recebeu intimação, mas não vinha, sabe? E a gente sabe o seguinte, que quando passa a hora do pior, né, que foi o acidente, aí a tendência é, já, graças a Deus que estamos vivos, vamos deixar para lá e tal, mas a gente precisa terminar, concluir o inquérito, e aí é por isso que eu não sei exatamente quantas pessoas ficaram feridas. Em relação ao ônibus, o senhor falou que é uma outra investigação justamente em relação ao ônibus, que, logicamente, alguém ateou fogo no ônibus ali no pátio da delegacia, doutor. Existem câmeras de segurança, até porque a gente está falando ali de uma área nobre de Riacho das Almas. Vocês têm quanto tempo para concluir essa investigação também? Bom, a lei diz que é 30 dias, mas é um fato que a gente ainda estava com muito cuidado em outras investigações urgentes, e essa também, que era de muita urgência, porque a gente recebia quase que semanalmente pais das pessoas que morreram, exigindo, e com muita razão, que esse inquérito fosse concluído. As autoridades, o promotor de justiça ligou várias vezes pedindo esse inquérito, enfim. Aí a gente, com relação à questão do incêndio do ônibus, né, nós vamos agora, a partir de agora, né, voltar a nossa investigação para lá. Já fizemos uma investigação preliminar, mas a gente não encontrou ainda informações, nem testemunhais e nem câmeras. Na época havia, próximo do ônibus, uma pilha de tijolos, que as pessoas com certeza vai lembrar, do lado, e atrapalhou um pouco com as câmeras que tinha do outro lado, né? Algumas câmeras estavam queimadas também, até agora a gente não tem nenhuma imagem que possa ajudar na investigação, mas, como eu disse a você, a partir de agora nós vamos voltar a nossa investigação para essa investigação e vamos ver se a gente consegue elucidá-la. O acidente, o senhor poderia dizer que foi causado por falha mecânica, doutor? Sim, foi a perícia, né, que disse isso. Agora, essa falha mecânica, ela foi provocada por outras falhas, né? Por exemplo, o ônibus não tinha comprovação de que ele tinha sido revistado, né, revisado, como era a obrigação, né, nesses casos de transporte escolar, né? E outras falhas, como eu falei agora há pouco, são várias falhas administrativas que vão ser apuradas no decorrer do processo. Em relação ao incêndio, o senhor poderia adiantar que foi um incêndio criminoso? Bom, eu ainda não posso dizer isso, né, porque, como eu disse, a gente vai começar a investigação e aí a gente precisa, melhor, aquilatar os fatos, as testemunhas, ouvir os pais com relação àquilo, ouvir gente da prefeitura, né, porque ficam dizendo, não, foi um pai, não foi alguém da prefeitura interessado, não foi alguém da empresa, enfim. Há várias pessoas que dizem, jogam numa rede, né, até para tumultuar o trabalho, mas a gente precisa, com a responsabilidade que temos, de só dar um veredicto quando a gente realmente tiver condições de dizer o que aconteceu. Quem sabe de algo em relação ao incêndio, né, doutor? Só procurar a delegacia da cidade. Sim, nós esperamos que as pessoas que tenham qualquer informação, e a gente preserve essa informação, tá, que nos dê essa informação, porque é mais um fato. É claro que naquele ônibus, a condição de ter sido incendiado, não morreu mais ninguém, não, mas é importante que a gente chegue à conclusão, que a gente saiba quem foi que ateou fogo naquele ônibus, né? E quem tiver informação, por favor, nós estamos abertos, pode ligar para a delegacia, ou pode ligar para o meu telefone, ou para o telefone de qualquer policial, que a gente preserva, como eu disse, a informação. Ok, obrigado, doutor Hernani Francisco, né, delegado titular de Riacho das Almas. Portanto, concluído o inquérito, concluída a investigação, agora o inquérito será remetido à Justiça da Vara da cidade de Riacho das Almas. Abraço forte a todos. As imagens são de Matheus Rodrigues, repórter Adielson Galvão.